Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, amém? Quero convidar você para a gente refletir na nossa vida cristã, irmão. Irmãos, nós temos que viver o amor de Deus. Nós temos que viver o exemplo de Cristo para que a gente possa verdadeiramente ser filhos de Deus. Amar um amor verdadeiro, não um amor de palavra, não um amor fingido, não um amor que nos convém amar, não é? Até porque Jesus disse que se nós amássemos uns aos outros, seríamos verdadeiramente seus discípulos. O amor que Deus ele quer com o seu povo, com a sua igreja, e que essa igreja transmita esse amor para o mundo também. Então a igreja hoje não se ama. Hoje eu fico triste com muitas acepções, com muitas divisões no meio cristão, não é, que se dizem evangélicos, seguidores do evangelho de Cristo. Nós podemos ver que os irmãos hoje vivem o amor entre denominações, não é? Os irmãos da Assembleia só amam eles entre a Assembleia. Os irmãos da Batista só amam eles entre a Batista. Os irmãos da Igreja A só amam ele entre a Igreja A, presbiteriana, congregacional. Calma, irmãos. O amor tem que ser para a família de Deus, não a família denominacional. Em primeiro lugar está a família cristã, está o reino de Deus, do que denominação, do que divisão denominacional, irmão. Hoje em dia, se o irmão está numa denominação, numa igreja, ele é saudado pelos outros irmãos, ele é acarinhado pelos irmãos, ele é considerado pelos irmãos. Mas se o irmão sai dessa congregação, sai dessa igreja, vai para outra, os irmãos dessa igreja já se fecham para ele. Os irmãos dessa igreja já o distratam. Muitos nem saúdam mais com a paz do Senhor. Muitos ignoram. Essa é a realidade, não é? O próprio pastor já começa agora a falar desse irmão para a congregação muitas vezes, né, que eu já vi isso acontecer, né, para que os outros também não sigam o exemplo, não saiam da igreja, porque o pastor muitas vezes, não estou generalizando, tem pastores homens de Deus que estão compromissos com a palavra, que amam as almas, mas a maioria dos pastores que tem por aí estão preocupados somente com o seu financeiro, com o rebanho que dá a ele muita condição financeira. Ele não está preocupado com a alma de quem vai e quem vem, não. Ele está preocupado de quem deixa ali alguma coisa. Então, para com isso, irmãos. Só porque o irmão não é mais da tua igreja, que você foi para outra, você já fica indiferente com o irmão, você já não saúda mais o irmão com a paz do Senhor, você já distrata o irmão. E a gente vê hoje essa divisão, hoje, no nosso meio cristão. A divisão, irmãos, a acepção que se fazem um cristão com o outro. Nós temos que entender que em primeiro lugar está o reino de Deus. Os irmãos estão diferenciando, estão colocando no princípio errado. Os irmãos estão fazendo errado. Em primeiro lugar, os irmãos estão colocando a denominação. Ah, se for da minha denominação, amém. Se não for, eu não quero muita conversa não. Que é isso, irmão? Você tem que sair dessa exclusividade denominacional, irmão. Muitas vezes tem irmão que chega até o ponto tão radical que chegam até a dizer que se não estiver na igreja dele, não é santo. As outras igrejas vivem tudo em pecado, só a dele que é santo. Eu já vi irmãos falar isso, infelizmente, né? E tem pessoas, fanáticos de denominação, fanáticos de líder religioso, que estão defendendo denominação aí, irmão. Que estão pregando denominação, que estão pregando o pastor da igreja. Não pregam Jesus e nem pregam o reino de Deus. Eles pregam o ministério e anunciam o pastor da igreja como homem de Deus, o homem que é o alvo. Não, calma. Então, irmãos, vamos mudar. Vamos ser cristão verdadeiro, viver como cristão. Não viver um cristianismo dentro de quatro paredes, dentro do seu grupo. Cristianismo não é isso não, irmão. Cristianismo não é viver dentro de uma denominação com um grupo isolado, não. A paz só entre o grupo, amar, né? Abrace seu irmão, beije seu irmão só na igreja. Não. O amor tem que ser vivido todos os dias, em todo momento, em todo lugar, com todas as pessoas, independente de quem sejam elas e do que elas fazem. Amar incondicionalmente, como é o amor de Deus para nós. Porque se Deus tivesse nos amado por alguma coisa, por essa excepção, se Deus nos amasse como você ama os outros, irmão, como eu e você ama os outros, estaríamos perdidos do amor de Deus. Não tínhamos a oportunidade de ter o amor de Deus. Mas Deus não nos ama assim. O apóstolo Paulo disse que Deus nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. E hoje em dia os irmãos, desfazendo do outro, o irmão dá uma falha, o irmão cai, o irmão
erra, a igreja já condena, já jogam para fora, já desfaz do irmão, já começam a detratar os irmãos, já começam a blasfemar e denigrir os irmãos, falando mal dos irmãos, e dizendo que o irmão vai para o inferno, que pecou. Dê a mão para levantar o irmão que está caído, rapaz. Que cristianismo é esse que você está vivendo? Você só porque você se acha o super-homem que está em pé, pensa que está em pé. Aí quando você vê alguém caído, que muitas vezes quem está caído é quem pensa que está em pé, aí quer desfazer, quer mostrar a santidade na vida do irmão. Calma, amados, vamos dar a mão, vamos agir com misericórdia, vamos tomar o lugar do miserável, vamos buscar os que estão perdidos, vamos levantar os que estão caídos, vamos levar o amor, porque foi isso que Jesus disse: misericórdia quero, sacrifício não. Aprendei o que é misericórdia, irmãos. Os irmãos vivem mais fazendo sacrifício de tolo muitas vezes, não estou generalizando, mas a maioria hoje dos irmãos vivem mais fazendo sacrifício de tolo, não é? Se molda dentro de uma formalidade, de usos e costumes, de cumprição, devoção religiosa, cumpre devoção religiosa, cumpre regras de culto, cumpre isso, cumpre aquilo, andam todo aparafatado, cheio de aparelhamentos, todo bonitão formalmente, se preocupam mais com a formalidade do que com a vida em Cristo, com a vida verdadeira, irmão. Que não é só numa igreja, não é só dentro de um lugar onde estamos congregando. Essa vida cristã tem que ser fora, tem que ser na tua casa, na tua vizinhança, no teu trabalho, na tua comunidade, aonde você estiver. O amor não pode ser só no púlpito, não. Hoje os irmãos demonstram amor só no púlpito, na igreja. Abraça seu irmão. Hoje a maioria não todos, mas muitos pastores, aí abraça seu irmão, diga que seu irmão, que ama ele, diga que ele é especial. Só na igreja? Como é que ele é especial que muitas vezes você vê ele necessitado e não se compadece com a necessidade dele? Então, irmãos, vamos parar para refletir no que é ser cristão, tá certo? Vamos deixar de viver essa formalidade religiosa, esses usos e costumes, essa coisa, esse robozinho que hoje nós somos. Os crentes são parecendo robô, todo ali dentro daquela regra, daquele mecanismo, porque tem que manter a formalidade, e muitos não olham nem para o lado nem para o outro, só para frente, e assim como se fosse o super santo. Calma, irmão. Jesus era simples, era humilde, estava buscando as almas perdidas, andava no meio dos pecadores, não pecando, mas para levar a paz, a salvação e convidar o pecador a uma vida de santidade. Aprender isso com o Senhor Jesus. Jesus não desfez de ninguém não, nem quis ser mais santo do que ninguém não, porque Ele é santo. Ele é santo, santo, santo. Mas Ele estava lá, comendo na casa de um pecador, estava lá conversando com uma mulher pecadora, estava lá no campo. Jesus não estava vivendo uma formalidade, não. Jesus veio condenar a formalidade religiosa, o amor fingido que a religião estava levando o povo a viver. E Jesus veio trazer a verdade, uma vida, um cotidiano de vida com Deus para o homem, para os homens. E que nós aprendamos isso, irmãos. Viver uma vida de amor verdadeiro para com Deus, amém? Reflita nisso aí. Sai desse cristianismo mecanizado, isolado, dentro dessa bolha que você está vivendo, dentro dessa tua denominação, desse teu sistema religioso. Saia do sistema e se renda a Jesus e viva o evangelho do reino de Deus, que é abrangente, que não é isolado, que não é dentro de uma denominação. Vá viver o evangelho do reino de Deus. Porque cristianismo é isso. É viver em comunhão com os irmãos, seja de onde for, mas que tenha a fé, que tenha a vida de esperança no Senhor Jesus, que persevere no Senhor Jesus, que esteja glorificando ao Senhor Jesus. Cristianismo não é só um cristianismo dentro de um grupo isolado, não. Amém, irmãos? A igreja de Jesus não se limita a uma denominação. A igreja de Jesus é universal. A igreja de Jesus é todos os pecadores que se arrependeram, se converteram a Jesus, estão andando na esperança da vinda do Senhor. Amém? Aprenda isso aí. Evangelista Wellington Ramos, levando sempre instrução que desperta, abre o teu entendimento, corrige, repreende e chama para o conceito verdadeiro da vontade de Deus. Essa é a minha missão, levando as instruções da palavra de Deus, Evangelista Wellington Ramos. Portanto, eu termino deixando para você, né, essa tarde maravilhosa de terça-feira que hoje nós estamos. Ali a pracinha tem pouca gente, olha lá. Pouca gente hoje, a meninada não está por ali. Aqui, você está vendo aqui a minha comunidade aqui no Pina, no Bode, as casas aqui, olha, a comunidade, isso aí. Viver bem com todo mundo, isso aqui é um bairro, gente.
que tem muita dificuldade, que tem muita situação difíceis, mas o cristão tem que morar nesse lugar difícil para fazer a diferença. O cristão tem que estar num lugar apertado. O cristão foi chamado como luz para iluminar as trevas. O cristão tem que estar, irmãos, levando luz aonde tem trevas. O cristão não é para estar num lugar bonzinho, não. É para estar num lugar difícil, onde Satanás reina, para destronar Satanás e passar agora a levar Jesus a reinar nesse lugar, amém? O cristão tem que estar em todos os lugares, seja o lugar pior que tem. O cristão vai lá dando testemunho de Jesus, mostrando o amor de Deus, mostrando o que Deus quer do homem e levando ao homem a libertação do evangelho para todos aqueles que são cativos de Satanás, para que venham transportar-se para o reino de Deus. Aleluia! Que o próprio Deus, Ele quer que sejamos instrumentos seus para trazer vidas para o reino de Deus. Hoje em dia a igreja está isolada, parada, vivendo numa bolha denominacional. Irmãos, sai dessa bolha denominacional. Fica na paz do Senhor Jesus.